Eu quero falar com você sobre a parte 2 do capítulo 1 de Éfeso, né? De Efésios. Não sei por que eu estou com essa palavra na mente, né? Quando Paulo faz a oração. E a oração de Paulo, ela está exatamente do versículo 15 ao versículo 23. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, né? Com essa história, viu, Serginho, de substituir o Joas aqui, deu nisso aí, viu? A Bíblia ficou aqui, muito bem. Diz assim, versículo 15: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê o espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento. Oro também para que os olhos e os corações de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, versículo 19, e os incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. Vamos encerrar já o capítulo 1, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nesta era, mas também nas que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, meu querido irmão, no primeiro momento nós vimos que nós somos escolhidos por Deus, né? Semana passada nós lembramos que fomos escolhidos por Deus. Foi um ato de Deus, foi a generosidade do Senhor e para com um propósito. E o propósito estava exatamente em nós testemunharmos. Recebemos poder para isso. Já na parte final, e todos os comentaristas me parece que são concisos nesse sentido, eles caminham na mesma direção, de que o capítulo 2, a parte mais importante, a parte 2 do capítulo 1, a parte mais importante, sem dúvida, é a oração que Paulo faz por esses irmãos. Para você lembrar, vamos apenas relembrar a história, esses irmãos são novos convertidos. E Paulo, então, fica sabendo da notícia de que esses irmãos tinham uma poderosa fé em Cristo, mas também tinham um amor para com os outros. A partir daí, Paulo faz uma oração. Em primeiro momento, ele agradece a Deus pela vida desses irmãos, desses novos crentes, porque eles têm uma fé de salvação e eles também propagam um amor para com os outros. Mas Paulo, na sua intercessão, ele diz: a partir daí, eu oro para que vocês também tenham outros fatores importantes para a vida espiritual. E é isso que eu gostaria de pensar contigo, não é? A princípio, eu dei o nome saindo de uma religiosidade rasa, né? Mas eu gostei mais desse segundo tema que nós propomos para essa noite, que é uma intercessão de valor. Paulo, então, passa a interceder por esses irmãos, para que esses irmãos tenham algumas coisas que eu entendo que é relevante para toda a vida cristã. Nós devemos lembrar que o fato deles terem um amor por Cristo e um amor pela igreja, né, já é algo, vamos dizer assim, diferenciado para os crentes daquela época, né? A Bíblia sempre revela, quando a gente olha para a história da igreja, nós vamos encontrar pessoas que tinham um amor muito profundo por Deus, mas não tinha quase nenhum amor pelos homens. Por exemplo, os monges, né? Eles tinham uma fidelidade a Cristo que separava, né, e separava dos congêneres, né? Ou andava muito próximo com estes, mas eles se distanciavam do mundo e da problemática do mundo. Esse não é o papel da igreja. Se nós pensarmos, por exemplo, nos caçadores de herege da Inquisição espanhola, essas pessoas tinham um preço muito grande por Cristo, um preço muito grande por Deus, né? E tudo o que eles queriam, toda e qualquer heresia deveria ser queimada, deveria ser destroçada, mas eles não tinham nenhum amor pelos outros, então não é um amor, não era uma fé relevante.
relevante. E nós podemos pensar nos fariseus. Os fariseus também tinham um amor, uma lealdade a Deus muito grande, mas considerava a relação interpessoal com as pessoas nada muito elegante, né? A partir daí você tem pessoas que amam muito a Deus, mas não têm o amor pelo próximo. Isso a igreja em Éfeso, ela possuía uma fé, mas ela possuía também um amor pelos outros. Mas isso não é suficiente. Não basta eu ter uma fé em Cristo e amar as pessoas. A vida cristã exige de mim um pouco mais. E esse um pouco mais é que nesses 3 parâmetros que nós vamos falar nessa noite, é o que Paulo orou para que esses irmãos tivessem, é o que eu penso que nós precisamos ter. A primeira coisa que Paulo diz é que ele pede que esses irmãos tenham o espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria. Veja no versículo 17: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. E tem duas divisões claras entre os comentaristas. Primeiro, o Russell Shedd, que ele é mais biblicista, mais ortodoxo, ele diz: essa sabedoria tem a ver com a minha ética de vida, tem a ver com o meu estilo de vida. Mas o William Barclay, que é um autor que eu tenho utilizado aqui nos cultos de oração para falar sobre essa epístola, ele diz que para que haja esse espírito de sabedoria, faz-se necessário 2 condições. Primeira coisa que ele diz é o seguinte: a palavra sabedoria aqui vem de fato do grego sofia. E a palavra sofia me dá uma ideia de aprofundar cada vez mais no conhecimento das verdades eternas. Para que isso aconteça, a igreja vai precisar de 2 condições, diz William Barclay. O primeiro é um relacionamento pessoal com Deus. Eu só posso ter uma sabedoria, eu só posso crescer na fé se eu tiver um espírito que busca um crescimento. Ou seja, eu tenho que, de fato, buscar um relacionamento pessoal. Assim como o sapateiro diz ele, assim como o sapateiro provê o sapato para nós, assim como o alfaiate provê o terno para nós, a religião tem provido Cristo para as pessoas. E as pessoas têm tido essa relação com a igreja. É uma relação de consumo. Eu pago para receber algo. Eu vou na igreja para receber algo. Mas eu não tenho uma relação pessoal com Deus, eu não tenho um crescimento pessoal com Deus. Ele diz: isso está errado. As pessoas precisam entender que Deus está disposto a nos dar uma sabedoria um pouco mais além do que a fé primária, a fé que me leva à salvação. A segunda coisa, ele diz que eu preciso ter um ministério que ensine, eu preciso ter um relacionamento pessoal, as pessoas precisam querer crescer, mas eu também preciso eu preciso estar inserido no ministério que ensine. A Bíblia é somente a regra de fé e prática se eu entender que ela me traz algum crescimento, diz Barclay. Não nos interessa o que pensa o pregador, mas muitas vezes o que nos importa é o que Deus está falando. Se Deus está falando comigo, pouco interessa o que o pregador está falando. Eu não vou me aprofundando, né, naquilo que está sendo ensinado. Eu apenas ouço a mensagem, mas eu não me aprofundo, não me coloco de fato para crescer espiritualmente. Quando estamos diante de um pregador, nós aguardamos que venha dele a palavra de Deus, né? Mas podemos irmos um pouco mais, diz Barclay. Eu posso crescer, eu posso buscar essa sabedoria, esse elemento que Paulo está dizendo na oração que a igreja precisava ter, tem a ver também com a minha busca pessoal. Assim, se não houver uma busca por conhecimento de Deus, de forma relacional, de forma pessoal, de forma íntima, né, de forma profunda, eu vou continuar com aquela fé simples, com aquela fé pequena, com aquela fé que não me dá fortaleza ou substância para enfrentar as dificuldades da vida. Paulo esperava que esses irmãos tinham uma experiência de crescimento pessoal, isto é, desafio
desafio para a nossa realidade nos dias de hoje. Não basta ter fé, não basta ter amor pelos demais, que me evidencia a minha salvação, eu preciso crescer no Evangelho, eu preciso sair um pouco dessa massa evangélica que está se pairando nesse país, né? Eu preciso não estar apenas inserido numa comunidade de fé, eu preciso me aprofundar. E qual é o pensamento dos dias de hoje, né? Quais são os pensamentos dos dias de hoje, diz um teólogo na sua reflexão. Nós nos tornamos mero ouvintes, pagamos alguém para que ele pense para nós. Então nós vamos na igreja porque lá tem um funcionário, que é o pastor, e ele pensa por mim. Ele prega a palavra já mastigada, ele já coloca na minha cabeça, ele já coloca na minha mente. Eu não penso, eu não reflito, eu não compro um livro, eu não estudo a Bíblia, eu não me aprofundo além daquilo que está sendo ensinado. E quando o sermão é um pouco mais de substância, né? Como diz na Bahia, um pouco mais forte no seu conteúdo teológico, nós dizemos que teologia é só para pastor, teologia é só para a liderança. E aí nós temos no Brasil, nos dias de hoje, né? Infelizmente, essa realidade. Nós precisamos pensar de forma diferente dessa caixa, onde as pessoas não buscam esse crescimento espiritual. E quando estamos diante da IBD, né? Quando estamos diante da IBD, que me propõe um pensar teológico, ou diante de um sermão que expõe uma reflexão teológica, né? Vozes ecoam na nossa cabeça, né? Esse irmão quer saber demais, ou essa irmã está querendo se aprofundar demais, ou esse assunto é muito complexo para a minha espiritualidade. Não, querido, Paulo diz assim, vocês precisam ter um espírito de sabedoria sobre Deus. E Barclay diz, isso só é possível numa reflexão teológica sobre os temas. Isso só é possível se a igreja querer crescer. Só é possível se você desejar debruçar sobre a palavra de Deus e buscar na palavra do Senhor o enquadramento, a espiritualidade, a sabedoria que você precisa. Não é? Meus irmãos, nós temos alguns versículos que me dão base para essa busca de crescimento e sabedoria, que era um pensamento apostólico. Isso não era um pensamento só de Paulo. Veja, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Obrigado, Serginho. Só um minuto, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, o leite espiritual puro é para a salvação. Aí vem Hebreus 5,13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Veja, Hebreus 5,14, diz assim, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então veja, eu vou continuar com essa fé que me leva para a salvação. Eu vou continuar com essa fé que de fato, né, me conduz ou me demonstra que eu estou apto para ser salvo. Eu tenho amor por Cristo, eu amo o meu próximo. Mas eu não posso ir para o céu dessa forma. Deus não espera que nós sejamos tão somente pessoas salvas ou pessoas que fazem o bem. Deus espera que nós sejamos pessoas sábias, pessoas que tenham profundo conhecimento. E aí eu deixo um modelo bíblico no Novo Testamento, que são os bereanos, né? E nesse tópico aqui eu acrescento esse modelo de crentes que ultrapassaram a lógica dos seus dias. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Olha que legal. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Se você lembrar, a igreja tessalônica era uma igreja de profundo amor. Era uma igreja, e aí tem um detalhe, né? E lá também tem alguns conflitos, né? Entre eles que estavam aguardando Jesus voltar, né? Esperando a volta de Cristo, né? E alguns pararam até de trabalhar. Eles tinham um profundo amor, olha que legal, eles tinham um profundo amor por Cristo, eles eram solidários para com os irmãos, isso é fato, participou inclusive do ministério do apóstolo Paulo, mas eles
precisavam estudar mais. E lembre-se que alguns deles deixaram de trabalhar imaginando que Jesus Cristo estava voltando naquela época. Isso faz me lembrar alguns povos, algumas religiões, não é? Dos nossos dias, né? Então presta atenção. E os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim. Isso está em Atos capítulo 17, versículo 11. Quando eu olho para os bereanos, daria um sermão, mas eu vou parar o primeiro tópico aqui. Eles têm 3 coisas que nós precisamos para crescimento e para buscarmos, de fato, essa sabedoria. Primeiro, interesse. Eles tinham profundo interesse. Segundo, exame. Eles examinavam. Eles ouvia o sermão, ele ouvia a palavra, e eles certamente abririam ali, né, o escrito que estava à disposição para examinar. Você tem Bíblia, você tem Google, você tem tanta ferramenta, né, que depois desse sermão aqui, você pode pegar o seu celular, seu tablet, seu computador, sua Bíblia de estudos, tem Bíblia de todo tipo de estudo, é Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, é Bíblia do dinheiro, é Bíblia de quem está falido, é Bíblia de quem quer crescer, é Bíblia do homem, Bíblia da mulher, tem Bíblia para todos os temas. Não é? Você deve ter uma Bíblia de estudo em casa. Eles examinavam. Terminou a pregação, terminou o ensino, eles iam examinar. Segundo, aí diz a Bíblia, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Isso está em Atos 17, versículo 11. Isso está em Atos 17, versículo 11. Então, os bereanos tinham 3 coisas. Eles tinham interesse, exame e constatação. Eles tinham interesse pelo estudo teológico. Eles examinavam as Escrituras e eles constatavam se o que estava sendo pregado era verdade ou heresia. Então, meu irmão, lembre-se, voltando para o princípio paulino, Paulo está dizendo, os irmãos em Éfeso, eles têm amor por Cristo, eles têm amor pelos irmãos, e eu glorifico a Deus pela vida deles, mas eu quero que eles tenham, Senhor, é essa a oração de Paulo, que o Senhor lhes dê um espírito de sabedoria. Russell Shedd diz o seguinte, que é a segunda vertente, para William Barclay, é uma análise teológica dos assuntos ensinados. Para Russell Shedd, ele olha para esse texto e diz o seguinte, o que esses irmãos precisavam? Ter sabedoria para viver. Esses irmãos precisavam, meu querido, ter sabedoria para viver. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão, nunca foi tão necessário ter sabedoria para viver como nos dias de hoje. Nunca foi tão necessário aprender de Deus como nos dias de hoje. Segundo, Paulo ora para que eles tenham uma compreensão da vida. No versículo 17, Paulo ora para que eles tenham uma compreensão da vida cristã. Paulo ora para que eles tenham também uma compreensão da vida cristã. Veja, peço que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Versículo 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas gloriosas da herança do nosso Deus. Eu temo que algumas igrejas, eu temo que alguns crentes não saibam sequer o poder da graça que os salvou. Eles não têm um profundo conhecimento sequer da esperança que os chamou, da forma como foram chamados, do sacrifício que foi derramado na cruz do Calvário. Então, Paulo aqui nos apresenta pelo menos 3 coisas que Shedd entende que faz-se necessário, e ele olhando para esse texto, ele destrinchou esse texto em 3 situações que nos leva a essa nova perspectiva da vida cristã. Primeiro, revelação. Shedd diz o seguinte, a revelação é uma visão de todas as coisas, não apenas deste mundo, mas, acima de tudo, é a visão dos valores como ela no céu. O que Paulo está querendo é que esses crentes tenham valores do céu.
Essa nova compreensão da vida cristã é compreender o valor do céu. E revelação para nós é a palavra de Deus, meu irmão. Revelação para nós é tudo que está escrito. E se você não aprender os valores do céu, lendo, estudando a Bíblia, você vai continuar menino na fé, tomando leite, sendo alimentado ainda com aquela fé primária, com aquela fé pequena, com aquela fé acanhada, que não tem a profundidade, que só conhece um versículo da Bíblia, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E passou disso, já não sabe. 2. Shedd diz que precisa ter conhecimento. Primeiro, e Paulo diz isso, está no versículo, né? Olha aí, que tenham conhecimento dele. O conhecimento aqui é o crescimento cristão. E Barclay diz assim: o crescimento cristão no conhecimento e na graça é essencial. O crescimento cristão no conhecimento e na graça é essencial, pois nos sintetiza e nos orienta para um estilo de vida. Barclay chega a nos comparar para um médico. E nesse tempo de pandemia é bom pensar, né, em todo o cenário que nós estamos vivenciando. Por que a vacina está tão demorada? A vacina está demorada porque precisa ter estudo, precisa ter uma profundidade nos estudos. E Barclay, ele utiliza dessa realidade, porque ele está falando lá no século XIX, né? Século XVIII, finalzinho do XVIII, início do XIX. Então, o que o William Barclay está dizendo? Olha, na realidade, assim como o médico precisa estudar para poder desenvolver melhor o seu papel, o cristão precisa estudar para desenvolver melhor a sua fé. Se não há um estudo, se não há um crescimento, nós não cresceremos. Nós ficaremos no mesmo patamar, no mesmo lugar, a vida inteira, conhecendo a Bíblia apenas de ouvir falar de um sermão domingo à noite ou de um sermão de quarta-feira, que sem um estudo aprofundado. Cristãos que nos dias de hoje a escola bíblica dominical ainda é um desafio. E por último, Shedd diz, um coração iluminado. Então, revelação, né, para ter essa nova visão. Revelação, conhecimento e um coração iluminado. E o que seria um coração iluminado? Shedd diz o seguinte, que eu acho muito bacana, né? É você entender essa nova perspectiva de Deus. Com base, por exemplo, em Mateus capítulo 6, 19 e 21, onde o Senhor chama a atenção dos discípulos para uma perspectiva diferente. Aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. E ele vai dizer o seguinte em Mateus 6, 19 a 21, não acumule riqueza neste mundo, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Não acumule para vocês tesouros na terra, na NVI, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Veja a afirmação de Shedd. O espírito de sabedoria, o espírito de revelação apresentado neste versículo nos fala de orientação, de motivação na profunda necessidade de saber como viver nos dias de hoje. Ou seja, como é que eu vou ter essa perspectiva diferente na vida? Se eu compreender toda a revelação divina. E como é que eu compreendo a revelação divina? Estudando a sua palavra. Se eu desenvolver uma mente com profundo conhecimento do Senhor. E como é que eu consigo esse profundo conhecimento do Senhor? Lendo a sua palavra. Se eu tiver o meu coração iluminado, e como é que eu vou ter o meu coração iluminado? Se eu ler a palavra. E aí tem um detalhe muito interessante, né? Nós precisamos entender o processo de iluminação na vida cristã. Diz a Bíblia Sagrada que quando você lê a palavra, você recebe iluminação. Né? Iluminação, é isso que você recebe. Todo o processo de revelação já foi dado. Não tem mais novas revelações. Não tem mais absolutamente nada que Deus queira trazer que possa completar a palavra. A revelação da palavra já foi completa. O livro já está selado. O livro já está fechado. Mas agora você lendo a palavra, você tem esse coração iluminado.
Por que muitos de nós estamos sofrendo nos dias de hoje? Porque o nosso coração ainda está voltado para a terra. E por último, né, e não menos importante, né, na oração de Paulo, é rogar por uma compreensão do poder de Deus. Rogo, né, por que vocês tenham uma compreensão do poder de Deus. E no versículo 19 e 20, eu vou ler para vocês, Paulo diz assim: é incomparável e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Paulo resume o poder de Deus, né, na ressurreição. O que Paulo está dizendo é o seguinte, né, entre outras coisas, que o pecado ele tinha tudo, né? Quando o pecado tinha feito tudo o que estava em seu poder para destruir a humanidade, vem Deus e demonstra o seu poder sobre o pecado, ressuscitando. A ressurreição de Jesus foi a prova de que o poder de Deus é mais forte do que o pecado do homem, e que o propósito divino não pode ser detido por nenhuma ação humana. Agora nós estamos diante de uma situação que o poder de Deus tem que se revelar em nossas vidas, né? Mais do que nunca. Num mundo que parece tão caótico, olha quem está falando está no século XIX, né? Parece que está no século XXI. Olha essa frase. Num mundo que parece caótico, é bom lembrar que o timoneiro desconhecido, a quem os homens chamam de Deus, mantém ainda o controle. Eu vou repetir para você. Num mundo que parece caótico, é bom lembrar que o timoneiro desconhecido, a quem os homens chamam de Deus, mantém o controle ainda. O que Paulo está orando? Eu estou orando, olha que bacana, eu quero, Senhor, que eles tenham sabedoria. Legal isso aí. Eu quero que eles tenham uma nova compreensão da vida cristã. E como é que terão essa nova compreensão da vida cristã? Eles vão compreender a revelação da palavra, eles vão se aprofundar no conhecimento da palavra e, acima de tudo, eles vão ter os seus olhos iluminados, o coração iluminado pela palavra. E agora vem Paulo na parte final. Eu peço também que eles compreendam o poder de Deus. E como é que eu compreendo o poder de Deus, meu irmão? Se eu entender que Deus tem poder sobre todas as coisas. Estamos vivendo um caos, é bem verdade. Estamos vivendo, né, esse novo normal ainda é difícil de se conviver, né? Esse novo normal é impossível, né? Eu lembro de uma frase do pastor Rafael, se não me engano, foi semana passada, né? E aqui, quando a gente estava arrumando aqui a igreja, e eu vi essa frase durante a semana de pelo menos mais 3 pessoas. O novo normal eu não aguento, né? Esse novo normal, porque o que você espera quando tudo isso acabar, né? Qual é a sua primeira perspectiva? Eu vi alguém dizendo assim: eu vou me livrar imediatamente da máscara. Eu não aguento mais andar de máscara, né? Não aguento mais andar de máscara. E como o brasileiro, ele é criativo, né? Tem máscara que tem boca, tem máscara, né? O cara é tão corajoso, coloca o símbolo do Palmeiras, é muita coragem, não é? Tem máscara com símbolo do Palmeiras, tem máscara com tudo, né? Todo tipo, né? Não vou falar do outro time porque o meu pastor segue, né? Né? Vamos respeitar, né? Vamos respeitar o homem de Deus, né, Sérgio? Né? Enfim, tem máscara de todo tipo, né? Máscara de boca, máscara de flor, mas ninguém aguenta mais isso. Né? Mas, meu irmão, o poder de Deus há de se manifestar. Se ele teve poder para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, o túmulo, né, foi rompido, a morte foi rompida, o sangue nos tirou do pecado, nos deu uma nova vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos deleites e pecado, ele ressuscitou, nos deu uma nova vida, nos transformou numa nova criatura. Se teve esse poder, meus irmãos, quanto mais essa pandemia, quanto mais esse vírus. Eu gosto da frase de Jesus: o que é mais difícil? O que é mais difícil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou pega a tua cama e anda? O que é mais fácil?
O que é mais fácil para Deus? O que é mais fácil? Qual é o maior milagre? Você ainda compreende que o maior milagre é pegar a cama e andar? Você não entendeu o reino. Se você ainda vê que o maior milagre é pegar a cama e colocar sobre os ombros, é ver o aleijado andar, o surdo ouvir, o mudo, né? o mudo falar, meus irmãos, isso é quem não compreendeu o reino. O maior milagre é um homem ou mulher redimida aos pés de Cristo, redimida ao poder de Cristo, convertido ao Senhor, derramando-se, chorando pelos seus pecados e levantando-se para a glória de Deus. Então, meu irmão, não há impossível para Deus nessa pandemia. Eu encerro aqui. Esse é o poder de Deus que os crentes precisam conhecer, que está acima da morte, que tem toda a autoridade somente em Cristo, por meio dele, todo principado e autoridade, ele domina, ele tem o controle, e assim que Deus possa nos abençoar. Lembre-se disso, lembre-se disso. Efésios capítulo 1, eu resumo em 2 períodos. Eu fui chamado, né? Sou eleito. E como é que eu sou eleito? Eu sou eleito por um ato, sou eleito pela generosidade e com propósito. E agora, olhando para ainda para o primeiro capítulo, Paulo desafia esses irmãos de Éfeso. Esses irmãos têm fé, esses irmãos ajudam as pessoas, mas eles precisam mais. E você? Só tem fé para a salvação ou tem buscado o crescimento? Que Deus nos abençoe.